Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de cálculo de reatores 2 e continuando com a catálise heterogênea. Hoje nós vamos continuar a desenvolver as equações que regem os mecanismos das reações catalíticas. Vamos continuar então com a reação na superfície e a desorção. Lembrem que nos vídeos anteriores nós estudamos a etapa de adsorção, lembra? Então vamos continuar agora com as reações com a reação na superfície. Então olha só pessoal, a equação que a gente vai usar para descrever a reação na superfície, ela vai envolver primeiro a adsorção. Então olha só, a espécie A vai adsorver no sítio ativo S e vai formar o complexo AS, assim que a gente representa, né? Com esse pontinho aqui no meio. Tá bom? A velocidade da adsorção a gente já viu anteriormente, né? Ela é proporcional à constante da reação direta, né? Lembra que aqui é Ka e aqui é K menos A, né? K minúsculo, né? K minúsculo. Tá bom? A pressão parcial do composto A na fase gás, a concentração de sítios vazios, a concentração de sítios ocupados pela espécie A, e essa constante K maiúsculo, tá? Que é a relação entre a constante na ordem direta e na inversa. Tá bom? Então, olha só, depois dessa distorção acontecer, a reação na superfície ela pode acontecer de várias formas diferentes, dependendo do tipo do sítio ativo, do tipo do catalisador e dependendo da reação propriamente dita, né? Daquilo que está acontecendo. Então, vamos dar uma olhadinha como é que é? Então, olha só, pessoal, a primeira possibilidade é a reação que envolve um sítio ativo único. Tá? Então, ó, o sítio ativo a gente vai representar por esse dentinho aqui na superfície, né? Pode ser um átomo de um metal, por exemplo, né? Um composto que vai catalisar essa reação, tá? E aqui, ó, nesse mecanismo de sítio ativo único, o composto A ele absorve, ele está absorvido aqui no sítio ativo, ele reage formando B, tá? No mesmo sítio ele reage formando B. Então, um exemplo que a gente tem são as reações de isomerização. Então, ó, aqui tem um catalisador de óxido de alumínio. Tá? Então, a gente tem absorvido aqui o N-penteno. Ele reage, ele se modifica, né? E se transforma no isopenteno. Tá? Tudo isso no mesmo sítio. Então, olha só, pessoal. Como é que a gente vai representar essa reação? Então, a gente vai falar que o complexo AS vai se transformar no complexo BS. Com o mesmo sítio ativo, tá bom? Então, ó, a gente vai considerar que cada etapa de reação é elementar, como se fosse uma reação única que estivesse acontecendo, né? Como se a gente pudesse escrever uma lei de reação para cada uma das etapas, tá? Então, ó, a velocidade de reação, que é o RS, a gente vai dizer que ela é proporcional à concentração de sítios ativos ocupados pelo composto A, pela constante de reação, menos a concentração de B no sítio ativo e a constante no sentido inverso. Tá? Então, é ele no sentido na verdade, reagente, né? Menos o produto. Tá bom? Se eu rearranjar aqui, ó, aqui está simplesmente rearranjando e implementando essa definição aqui, né? Que a KS, né, essa constante de equilíbrio maiúsculo aqui, KS, é a constante na ordem direta sobre da ordem inversa, né? Só fez o rearranjo aí, tá bom? Então, a outra possibilidade é a de sítio ativo duplo, do uso de dois sítio ativos, né? Do sítio duplo. Do sítio duplo, a gente tem dois casos, primeiro caso e segundo caso. Então, olha só o que está acontecendo no primeiro caso, pessoal. O composto A está dissolvido nesse sítio ativo, tá? E durante a reação, né, para que a reação ocorra, ele precisa de um sítio ativo vazio do lado dele, tá? Então, ó, esse composto A ele migra para o sítio ativo vazio que tem que estar do lado dele, tem que ser vizinho, né? Sítio vizinho, e se transforma no composto B, tá? Esses sítios ativos, eles são iguais, tá vendo? A gente representa ele pelo mesmo desenho, né? Porque eles são iguais, são átomos iguais, né? Ah, átomos de platina, por exemplo, são dois átomos de platina. Tá bom? Então, ó, a gente vai representar a reação desse jeito, né? O composto A absorvido no sítio ativo S vai precisar de outro sítio ativo
e vai trocar, né? Vai virar BS, vai reagir e vai deixar um outro sítio ativo vazio. Tá bom? Então, ó, essa lei de reação agora, ela vai precisar levar em conta mais um parâmetro, né? Que é justamente a concentração de sítios ativos vazios. Porque precisa do sítio ativo vazio para que a reação ocorra, tá? Então, ó, o sítio ativo vazio, ele vai estar aqui e aqui. Tá? Pessoal, a gente não vai deduzir essas equações aqui, tá? A dedução delas é muito parecida com o que a gente já viu para absorção. Tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá no livro, ele mostra direitinho como é que deduz. A gente vai dar uma olhadinha mais rápida aqui e fica para vocês complementarem, tá? O estudo com o livro, tá bom? Nosso livro texto. Então, essa é a lei de reação, quando o mecanismo, né, é de sítio ativo duplo desse primeiro caso, que é o caso em que ele precisa de um sítio ativo igual, vazio, do lado dele. Então, olha só, o segundo mecanismo de sítio duplo, né, o segundo caso do sítio duplo, é o seguinte, pessoal, ó, a gente tem dois compostos adsorvidos, ó, é A mais B dando C mais D aqui, por exemplo. Mas são dois reagentes, A e B, tá? Então, ó, B está dissolvido nesse sítio, A está dissolvido nesse sítio, tá? E agora a reação precisa acontecer entre os dois para formar os produtos, né? Aqui ele mostrou B e D, né? Um caso mais genérico. Mas, ó, no exemplo que ele dá aqui, ó, que é a formação de CO2 num catalisador de platina, ele usa um sítio ativo só no final, tá vendo? O outro fica vazio. Não importa, a questão é que são dois sítios ativos, né? Utilizados aqui para fazer a reação, tá bom? Então, de novo, né? Precisa... vamos escrever a lei de reação, ela é proporcional à concentração, à constante de equilíbrio, à constante de reação, as concentrações dos sítios ocupados, tanto pelos produtos quanto pelos reagentes. Só tem um dos reagentes aqui fica tendendo a 1, né? Nesse caso. Tendendo não, sendo igual a 1. Tá bom? Então, essa é a lei de reação para o segundo caso do sítio duplo. Tá? Terceiro caso de sítio duplo é o seguinte, pessoal. Até agora a gente viu sistemas catalíticos em que os sítios ativos são todos iguais. Isso pode não acontecer, né? Então, pode acontecer de uma reação precisar de sítios ativos diferentes. Tá? Então, no caso aqui, ó, esse é o caso, né? Os sítios ativos são diferentes. A gente vai ter o sítio S e sítio S'. Então, a gente vai considerar que A está dissolvido no sítio S, B está dissolvido no sítio S'. Eles reagem para formar C mais D ainda dissolvidos, né? Ainda dissolvidos, tá? Então, ó, aqui a gente vai representar um sítio como redondinho e outro sítio como triângulo. Triângulozinho, tá? Tranquilo? Então ele tem aqui, ó, a formação de CO2, agora não um catalisador de platina, mas um catalisador de ferro-platina. Tá bom? O oxigênio adsorve no ferro, o CO2 adsorve na platina e depois forma o CO2. A lei de reação é um pouquinho diferente agora, né? Ó, a velocidade da reação, agora ela vai levar em conta aqui, ó, que esse sítio ativo é diferente desse sítio ativo aqui. Bom, o formato, percebam que a forma, né, da equação é a mesma, né? Tem aqui os reagentes, aqui os produtos, aqui a gente usa a constante de equilíbrio, né? Para não utilizar na equação a constante de ordem inversa, né? Aqui, ó, menos S, né? Bom, então esses são os terceiros casos de sítios duplos. Agora o terceiro caso, que é a equação de Eley-Riedel. Tá? Esse mecanismo de reação ele é bastante comum. E olhem só, a característica dele é que um dos reagentes não está adsorvido. Né? Ele está como G ali de gasoso, né? Não adsorvido. Beleza? Então, ó, o composto A, a molécula da espécie A, ela adsorve no sítio ativo, mas o composto B não, né? Ele fica na fase gasosa. Tá? Então aqui tem um desenho, né? Então, ó, adsorvido B, formando C, né? Que é o nosso produto, tá bom? Então agora, pessoal, a velocidade da reação tem que levar em conta a concentração de B, né? Tem que levar em conta a concentração de B. Mas o B ele não está dissolvido. Então, para conseguir, para saber, né, a concentração de B, a gente vai usar a pressão parcial. A gente vai usar a pressão parcial de B
para saber quanto dele tem disponível para reagir na fase gasosa. Então, ó, a velocidade de reação vai ser a constante da reação direta. E agora, tá vendo aqui, ó, a pressão parcial de B está aqui. Não tem, lembra, nas anteriores, quando era B, né, o B absorvido, era a concentração de BS, por exemplo, quando o B está absorvido. Agora não, né? Agora é a pressão parcial do B na fase de gás, que é um indicativo, a pressão parcial a gente usa como um substitutivo de concentração de gás. Né? Tá bom? Notem que em todos os slides, né, eu não comentei, mas todos eles, né? A gente tem aqui, ó, as unidades, eu deixei separadinho para vocês, as unidades das constantes, tá? Para a hora que vocês forem resolver o exercício, forem dar uma olhada em como a gente usa isso na prática, né? Vocês levarem em conta sempre, né, quais são as unidades de cada uma das constantes, tá bom? Tem uma olhadinha, para todas elas eu coloquei, né? Coloquei em cima, tá bom? Então, pessoal, olha só. As formas como a reação pode acontecer são aquelas ali, né? As reações da superfície. Agora, esse composto que reagiu, ele precisa dessolver, né? Então, ele precisa sair do catalisador, parar de interagir com o catalisador e ser retirado para que a gente possa utilizar ele como produto, né? Aí ele pode ser o nosso produto da reação. Tá bom? Então, ó, a gente vai imaginar que o composto C ele está dissolvido, né? E ele vai dessolver. Então, esse aqui é o complexo adsorvido, né? C pontinho S. E aí ele vai dessolver, né? Ele vai soltar do sítio ativo e vai ser uma substância C, né? Na fase gasosa. Então, ó, como ele está na fase gasosa, olha aqui, ó. A medida da concentração dele vai ser a pressão parcial na fase gasosa. Beleza? Então, ó, a velocidade de adsorção vai ser um KD, que é a constante, né, da reação de dessorção, da reação direta, né, dessa reação direta aqui, e vai levar em conta aqui, ó, uma constante de equilíbrio, tá? KDC, que é a relação da direta com a inversa, né? Então, vou botar aqui, ó, K menos, tá bom? É a relação entre os dois, né? Tá bom? Então, ó, a velocidade, a gente vai considerar, pessoal, que a velocidade de dessorção e adsorção, elas são iguais, tá? Por que a gente considera isso? Pessoal, o mecanismo de dessorção e de adsorção eles são muito parecidos, né? As energias envolvidas, né? A forma como o sítio ativo e o composto interagem, eles são muito parecidos, né? É só a direção da reação que muda, né? Então, a gente vai considerar que elas são iguais e inversas, claro, né? Iguais e inversas. E as constantes também, né? Por causa disso, as constantes são inversas um do outro, né? Inverso um do outro. Então, a gente pode pegar aquela equação que a gente viu para adsorção e reescrevê-la para dessorção, né? Como o inverso, tá? Como o inverso, tá? Então, ó, a velocidade da dessorção, né? Vai ser proporcional aqui à pressão parcial, à concentração de sítios vazios e à concentração de sítios ocupados, né? E as constantes da reação. Tá bom? Ó, as unidades aqui, né? Ó, as unidades aqui, tá? As unidades das constantes aqui, tá bom? Então, ó, pessoal, as etapas individuais são essas, né? A adsorção, reação na superfície e dessorção. O que acontece, pessoal, é que essas reações, elas acontecem em sequência, né? São reações sequenciais. Então, primeiro os compostos adsorvem, depois eles reagem, depois eles dessorvem, tá bom? São reações em série, né? Elas acontecem em série. Então, o que vai acontecer com essas reações em série, pessoal? Essas reações em série, se isso acontece no estado estacionário, elas tendem, né, a todas se equalizar, elas acabam se igualando umas às outras, tá? Por quê? Porque cada reação dessa, né, em princípio, ela tem uma velocidade diferente, né? Tem uma velocidade intrínseca que é diferente uma da outra. Mas como elas precisam acontecer em série, né, elas vão estar sempre limitadas pela etapa mais lenta, tá? Então gravem isso, pessoal. Nenhuma, e nessas reações em série, né, a velocidade de todas elas não pode ser maior do que a velocidade da etapa mais lenta. Tá? Então, a velocidade total, né, global, ela não pode ser maior do que a velocidade da etapa mais lenta. Tá?
Então, o que acontece é que todas elas se igualam e todas elas vão ser iguais àquela que for a mais lenta. Beleza? Vai ser um gargalo, né? Vai ser um gargalo. Então, o que vai ser importante para a gente aqui agora, pessoal? O importante para a gente vai ser descobrir qual a etapa mais lenta. Qual é a etapa mais lenta? É a adsorção? É a reação ou é a desorção? Tá? Então, a produtividade, né, a produtividade da planta industrial, a produtividade do reator, ela vai ser limitada pela etapa mais lenta. A gente precisa saber disso, né, porque isso é produção, né, é o quanto a gente vai produzir, quanto a gente vai ter de produto para vender. Tá bom? Então, o que a gente vai ter que descobrir aqui é qual é a etapa limitante, a etapa que vai limitar, né, a etapa limitante da velocidade. Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente escreve todas elas, para o que está acontecendo numa determinada reação propriamente dita, né, catalítica propriamente dita, e tenta descobrir, a partir dos dados experimentais, quem é a limitante. A gente consegue fazer isso, é bem legal. A gente consegue fazer isso, pegar os dados experimentais, dados do laboratório, e descobrir qual dessas etapas é a mais lenta. Tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos dar uma olhadinha só num exemplo aqui. Ó. Então, tem uma reação... uma reação global aqui, né, que é limitada pela reação na superfície. É uma reação bem conhecida, tá? É a reação do monóxido de carbono com o NO, tá? Que é a reação que acontece em catalisador de carro, né? Aquela peça que fica embaixo, né, no caminho da tubulação do exaustor, né, do motor, que vai para o escape, né, escape do motor. É um catalisador, ali é um catalisador metálico, que é responsável por transformar CO e NO em nitrogênio gasoso e dióxido de carbono. Beleza? É isso que o catalisador do carro lá faz. Tá bom? Então, a reação que acontece é essa aqui, ó. A reação elementar, né? A reação elementar é essa aqui que vai acontecer. A reação catalítica já é isso aqui tudo. Ó que legal, né? O grau de complexidade. Beleza? Então, ó, isso aqui é química. Isso aqui é engenharia química. Beleza? Então, ó. O que vai acontecer nessa reação? Ó? O CO vai absorver num sítio ativo. O NO vai absorver em outro sítio ativo. E aí elas vão reagir, tá vendo? O complexo é absorvido, os complexos absorvidos vão reagir e vão formar CO2 e nitrogênio, né? Aqui, ó, pela estequiometria dá metade. Bom? Então, ó, aí aqui dois sítios ativos, ó, aqui tem um sítio ativo com nitrogênio, né? Dois sítios ativos com nitrogênio vão reagir para formar o N2, e aí o N2 pode dessolver. Olha quanta etapa, né? Então, ó, essas aqui são as etapas de adsorção, essas duas primeiras, tá? Essa aqui é uma etapa de reação na superfície. Essa aqui é uma etapa de reação na superfície também, né? Uma segunda reação na superfície. E essa aqui é a etapa de desorção. Beleza? Então já sabe, né? Essa é uma reação bastante antiga, né? Um mecanismo bastante conhecido já. Já sabe que essa etapa aqui, ó, é a limitante. Essa aqui é a mais lenta. Tá bom? Então eu preciso descobrir, né, como eu faço para aumentar a velocidade dessa reação, para que a reação global, né, para que a velocidade global da reação seja cada vez maior, né? Então o processo como um todo nunca vai ser mais rápido do que essa reação aqui. Tá bom? Da próxima vez que a gente se vê em vídeo de novo, né, no próximo vídeo, a gente vai ver como a gente pode descobrir experimentalmente, né, escrever as equações para as diversas etapas e descobrir, né, experimentalmente como a gente sabe qual é a etapa limitante. Tá bom? É isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, se precisar, revejam novamente esse de hoje, anotem as dúvidas para a gente conversar sobre elas, né, para tirar todas as dúvidas de vocês na nossa aula presencial, quando a gente vai se ver, tá? Beleza? Obrigadão então, pessoal. Até mais.